A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, este que vos saúda é o teu irmão em Cristo, missionário Rodrigo Silva, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma meditação da palavra de Deus para a vida de todos vós nesta tarde, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: São poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém, meus irmãos? A palavra, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela relata, glória a Deus, glória a Jesus, que Jesus estava em um trajeto a caminho de Jerusalém. Nesse trajeto que ele ia para chegar na cidade de Jerusalém, ele ia pregando, ensinando acerca da sua doutrina nas cidades, povoados e vilarejos, até chegar no seu destino final. E a pregação de Jesus era tão dura, o discurso de Jesus era tão duro, pregando a sã doutrina, o evangelho de arrependimento, que ali um homem que estava ali próximo a Jesus Cristo, ao ver as palavras tão duras do Senhor Jesus, ele perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus olhando para ele falou: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procuram entrar e não poderão. Quem são os que vão procurar entrar e não vai poder? Aqueles, meus irmãos, de nossos dias que estão vivendo no mundanismo pecaminoso, aqueles nossos dias que não quer abandonar o divórcio, aqueles nossos dias, meus irmãos, que não quer abandonar a televisão, as pinturas. É esses, meus irmãos, que estão perdidos nas redes sociais, aqueles, meus irmãos, que o que era pecado, hoje eles pregam que não é mais pecado. Eles vão procurar entrar naquele grande dia. Eles vão procurar entrar, vão querer ser salvos naquele grande dia e não vão ser. Porque somente os salvos irão entrar na glória juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Muitos, meus irmãos, naquele dia vão ouvir: Apartai-vos de mim, praticador de iniquidade, que eu não vos conheço. Por quê? Porque teve a oportunidade de deixar o pecado, de abandonar a fornicação, tiveram a oportunidade de viver a sã doutrina, de obedecer a palavra de Deus e Espírito de verdade, mas não quiseram. Muitos estão cegos, meus irmãos, espiritualmente. Quantos perderam a visão espiritual, não tem mais o discernimento de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Por quê? Porque não tem mais o Espírito Santo de Deus. Muitos estão cegos, meus irmãos, com escama nos olhos. Glória a Deus, glória a Jesus. Muitos acham, aleluia, santo nome do Senhor Jesus Cristo, que pregar a doutrina, que pregar, aleluia, sobre as vestes, que pregar, aleluia, santo nome do Senhor, na forma que o crente deve andar, deve se comportar. Essa água demais, é demais. Glória a Deus, glória a Jesus, mas a santificação nunca é demais, porque a Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, que o desejo de Deus é a nossa santificação, aleluia. É o desejo de Deus, meus irmãos, que nós nos santifiquemos, é o desejo de Deus que nós busquemos a sua face, a sua presença, em espírito e verdade, mas muitos não querem, muitos querem andar na vida de qualquer maneira, na vida de qualquer forma, achando que está agradando a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Muitos querem, meus irmãos, andar de qualquer maneira. Muitos só querem ser ouvinte da palavra, mas também não quer ser um praticante. E a gente tem que não ser apenas ouvinte, mas também um praticante da palavra. O povo só quer ouvir, a palavra entra de um lado do ouvido e sai do outro. Mas a palavra ela tem que entrar no meu ouvido, no teu ouvido, e tem que descer para o coração para surtir efeito. Mas o povo não quer. O povo está cego, a Bíblia diz expressamente, o Espírito diz que nos últimos dias alguns deixaram a fé dando a ouvir a doutrina de demônio e a espíritos enganadores. E é o que está acontecendo, meus irmãos. O povo está perdido no mundanismo, o povo está enrolado no pecado, esse demônio não tem nada a ver, está matando muitos crentes. Não tem nada a ver, não é nada demais. Tem muito crente morto nesse negócio, meus irmãos. Tem muitos crentes que já perderam o castiçal. Tem muitos crentes que já perderam a presença de Deus. Por quê? Porque não guarda mais a santificação. Porque não guarda mais a sã doutrina. Porque não obedece mais a palavra. Porque só está ligado nas coisas do mundo, no mundanismo pecaminoso. Porque não santifica mais. Glória a Deus, glória a Jesus. Por quê, meus irmãos? Que os milagres cessaram dentro de muitas igrejas. Porque o povo não quer buscar mais. O povo não quer orar mais. O povo não quer andar em uma vida de oração mais.
Ou a gente mata o pecado, ou o pecado mata nós, meus irmãos. E nós temos que todo dia matar o pecado, nós temos que todo dia lutar contra o pecado, contra o erro, contra a vaidade. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos vendo aí, meus irmãos, o mundanismo. As irmãs no mundanismo, meus irmãos, de unha pintada, de batom, cabelo cortado, saia rachada, saia curta. E acha que não tem nada a ver, meus irmãos. Vão perecer no dia do juízo final. No dia que comparecer diante do tribunal de Deus, irão perecer. Porque desprezaram a doutrina, desprezaram os ensinamentos dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Aleluia, quando a palavra da verdade é pregada, ninguém dá credo. Mas quando vem um pregador, aleluia, que prega, aleluia, só bênção material, só chave de casa, de carro, só coisa física, aqui do mundo, coisas passageiras, o povo gosta. O povo grita, o povo pula, o povo sapateia, porque o que agrada a eles é o que enche o ego deles. Mas o homem e a mulher de Deus, o que enche ele, o que satisfaz ele, é ouvir a doutrina de Deus, é ouvir os santos ensinamentos da palavra de Deus. Então alerta, meus irmãos, fiquem alerta, porque Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido do sangue do Cordeiro, e só vai entrar no céu aquele que obedece à palavra de Deus em espírito e verdade, só vai entrar no céu aquele que anda em uma vida de santificação e obediência a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta andar aqui na terra na vida de qualquer maneira, aleluia, para naquele grande dia ouvir a seguinte palavra: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Aleluia, naquele grande dia muitos vão chorar lágrimas de sangue, naquele grande dia muitos vão ranger os dentes. Mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ganhei almas, em teu nome eu estremeci o templo, enchi a igreja. E ele vai dizer: apartar de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque praticou iniquidade. Aquele que conhece a palavra de Deus e não obedece é praticador de iniquidade, porque ele conhece, mas não quer obedecer. Então, quem não obedece está fazendo o quê? Está fazendo aquilo que todo mundo está praticando, a iniquidade. Porque quem obedece abandona o pecado, abandona a iniquidade, abandona a vaidade. Então é tempo de arrependimento. Ouça essa palavra, guarda na tábua do teu coração, é tempo de arrependimento. Não é mais tempo de estar pregando bênção material, não. É tempo de pregar arrependimento, para abandonar o pecado, abandonar o erro, para morar na glória com o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo da verdade. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative a notificação e fique atento, não perca os novos vídeos que nós vamos postar aqui neste canal. Medite nesta palavra, meus irmãos. É a porta estreita. É a porta estreita, não tem negócio de porta larga não. O crente que quer obedecer a Deus, é espírito e verdade, não tem outra porta, é porta estreita, caminho estreito que leva à salvação eterna, porque a porta larga, o caminho largo é que leva à perdição. O que é a perdição? Que leva até o inferno, lago de fogo. Mas os homens e mulheres de Deus, obedientes, remanescentes dessa doutrina, trilham o caminho da porta estreita, porque sabem que um dia irão morar na glória, juntamente com Deus, o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Temor da Santa Igreja tá acabando e eu sei, irmãs já usando saia bem pra cima do joelho. O pecado não dói, a verdade sim. Crente só de aparência, esses precisa de ouvir. Crente desconcertado, crente que não tem temor, crente que não santifica, não pode ver o Senhor. Jovem pica escondidos no escuro namorando,
que o pastor não vê, mas Jeová está te olhando. Irmão jogando bola, semino e só de calção, dizendo o que tem. Deus só quer o coração. O Deus dele é de Baal, o meu Deus é verdadeiro. O nosso Deus é infinito, o Deus dele é o açougueiro. Festas de fim de ano, pastor, vamos comemorar. Podemos beber pouquinho, só não pode embriagar. Mas Jesus está voltando e não tarda pra chegar. Diante do trono branco, vamos todos confessar. Crente desconcertado, crente que não tem temor, crente que não santifica, não pode ver o Senhor.